Começar nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os nossos fiéis e acendei-lhes o enviando o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a paz da terra. Oremos, ó Deus, que nos Cristo, esses vossos, a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, Jesus, que você discerne da sua salvação, por Cristo Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, ontem vocês tiveram 2 horários de sacramentologia, para que hoje tivéssemos 2 horários de pneumatologia e antropologia teológica. Dando continuidade às temáticas desta aula, um elemento muito importante que nós vimos na aula passada, eu espero que todos tenham tido a oportunidade de ler este documento que foi indicado, Verbo, Domini, documento que reflete sobre a importância da palavra de Deus na vida da igreja, sobretudo da ação do Espírito Santo em correlação com a palavra de Deus. Nós vimos que para uma compreensão autêntica da palavra de Deus é necessária a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo é impossível captar o sentido autêntico da palavra de Deus. Então, fora desse horizonte que nós chamamos de horizonte pneumatológico, que é o conceito que se usa no documento, não é possível uma interpretação autêntica da palavra de Deus. Tanto que São Jerônimo vai nos dizer: não podemos chegar a compreender a palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo que a inspirou. Aí nós temos um outro conceito, que é o conceito de inspiração. A palavra de Deus, ela se traduz em linguagem humana pela ação do Espírito Santo. Então, a mensagem da salvação, a palavra de Deus, ela chega até nós em linguagem humana pela ação do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo é impossível interpretar autenticamente a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de palavra de Deus, Espírito Santo, tem um conceito que é muito importante, que é o conceito de assistência. Assistência. A assistência do Espírito Santo para a compreensão da palavra de Deus. Ademais, nós percebemos que o Espírito Santo, ele auxilia a igreja no anúncio do depósito da fé. Na aula passada, nós vimos o significado de depósito da fé. O que é depósito da fé? Sagrada Escritura e tradição, né? E o magistério, qual que é o papel dele? Guardar fielmente e interpretar infalivelmente tanto a Escritura quanto a tradição. E daí nós temos os 3 elementos para uma teologia. Toda teologia católica se estrutura a partir disso. Sagrada Escritura, tradição e magistério. São os elementos fundamentais. Todo mundo conseguiu ler esse texto, aprofundar um pouco mais. Na aula passada eu fiz um apanhado daquilo que o Papa trata. Nós entramos na aula passada, então, na temática do arianismo. A temática do arianismo. É uma temática que, com certeza, será aprofundada em cristologia, sobretudo, porque está correlacionada com as heresias cristológicas.
E o que o arianismo afirma? Vai afirmar que o filho foi criado pelo pai. Então, o filho é uma criatura. Com base em que o presbiteruário vai afirmar tal realidade? Justamente com base naquela passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 28, porque o Pai é maior do que eu. Então, com base em João 14, 28, Ário fundamenta a sua heresia, afirmando que o filho é criatura, é uma criatura excelsa. Interessante que Ário ele tem uma concepção deturpada da realidade transcendente. Ele vai falar: Deus é transcendência e não pode se relacionar com a matéria. Por isso ele criou um mediador da criação, que é uma criatura, não é Deus. A heresia ariana, o que ela é? A divindade do filho, a divindade do filho. E vão afirmar que o filho, a segunda pessoa da Trindade, eles não têm essa concepção, mas vão aplicar como demiurgo. Quem lembra da filosofia aqui? Quem lembra da filosofia vai saber que demiurgo, na filosofia platônica, é um modelador da matéria. Então, quem é o filho? Aplicando a filosofia platônica, é o demiurgo. Deus não se relaciona com o filho. Quem relaciona é o filho. Mas este filho não é Deus. Ele é uma criatura excelsa. Ou seja, houve um tempo que ele não existia. Está vendo que vários elementos da heresia ariana são contrários, evidentemente, à fé que nós professamos. A geração eterna, a consubstancialidade, enfim, vários elementos, vários dogmas da nossa fé ficam comprometidos quando falamos de arianismo. Então, frente à heresia ariana, que vai afirmar a transcendência do Pai em detrimento do Filho, vai surgir na igreja uma resposta, que vai ser o Concílio de Nicéia, no ano de 325, vai ser para solucionar essa questão da heresia ariana. E vão afirmar no Concílio de Nicéia a divindade do por meio de um termo. Qual termo? Consubstancial. O termo homo. Então, o filho é consubstancial ao pai, da mesma essência, da mesma substância. Portanto, é Deus com o pai. Então, o que é fundamental de Nicéia? A afirmação da divindade do filho. Frente à heresia ariana. Bom, e quem foi muito importante no Concílio de Nicéia? Santo Atanásio. Santo Atanásio foi muito importante, porque foi ele que propôs esse termo, o termo consubstancial. Interessante que Santo Atanásio também tem uma citação bíblica para combater o arianismo. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, a mesma essência, a mesma divindade, a mesma substância. Portanto, em resumo, esta é a tratativa do Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, teve alguma definição sobre o Espírito Santo? Não tratou.
não foi tratado. Interessante que, vocês se recordam, no início do curso eu falar que o Espírito Santo ficava deslocado na Trindade econômica? Trindade econômica. Todo mundo se recorda desse conceito? Todo mundo lembra? Eu expliquei. Vou explicar novamente. Trindade econômica. O que é a trindade econômica? É a trindade que se revela na história. Deus se manifesta na história em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a trindade que se revela na história, ela esgota aquilo que Deus é em si mesmo? Aquilo que Deus revela esgota aquilo que Deus é em si? Evidentemente que não. As categorias cognoscivas, racionais, inteligíveis, são incapazes de abarcar todo o mistério divino. Então, Deus revela uma parte daquilo que ele é. É o que nós chamamos de trindade econômica. Qual é o conceito de trindade econômica? A trindade que se revela na história. Deus que se dá a conhecer e revela seu plano de salvação. Então, esse é o conceito de trindade econômica. Dito isso, ao Pai se atribui um elemento da trindade, fica muito claro, que é a criação. Ao Filho, mais claro ainda, que é a redenção. Mas ao Espírito Santo ficava o que o Espírito Santo faz. Qual é o papel do Espírito Santo na Trindade econômica? Qual é o papel do Espírito Santo na salvação da humanidade? Então, o Espírito Santo ficava deslocado dentro do contexto da Trindade econômica. Então, o Concílio de Nicéia não tratou da divindade do Espírito Santo, em razão disso. Mas, mesmo não tratando da divindade do Espírito Santo, Atanásio já defendia, assim como defendeu a divindade do Filho, defendia a divindade do Espírito Santo. Tanto que ele vai utilizar um termo, que é o termo participação. Alguém já ouviu esse termo participação na vida divina? Participação na vida divina. Alguém já ouviu? Que pelo batismo nós participamos da vida divina. Ou seja, isso é muito interessante. Esse conceito de participação, o que caracteriza Deus? A santidade. Deus é santo e nos convida a participar da sua santidade. Mas isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Então, só é possível, e nós recebemos essa participação na vida divina por meio do batismo. O batismo que nos concede a participação na vida divina pela ação do Espírito Santo na vida daquele que é incorporado a Cristo e à Igreja. E daí nós entendemos, então, que o Espírito Santo é o fundamento da nossa santificação. Só é possível ser santo por causa da ação do Espírito Santo que nos concede a participação na vida divina. Anotem isso, participação na vida divina. Ou guardem no coração. Bom, nós, dando continuidade neste tema, vários foram os padres da igreja que trataram, além de Atanásio defender a divindade do Espírito Santo, vários outros trataram de tal realidade. Entre eles, eu citei Cirilo de Jerusalém, que foi bispo de Jerusalém no século IV, e Cirilo de Jerusalém vai afirmar que o Espírito Santo é Deus com o Pai. E tem um papel
na economia da salvação. Qual que é o papel do Espírito Santo na economia? Santificação. Primeiro a afirmar tal realidade, Cirilo de Jerusalém. O Espírito Santo diviniza, santifica todas as coisas. Aí nós temos aquelas duas heresias. São essas duas heresias, inclusive, que vão negar a divindade do Espírito Santo. São chamados pneumatólogos e macedonianos. Vão afirmar que o Espírito Santo é uma força, é um instrumento. Deus age no mundo através de uma força, de um instrumento. Qual instrumento que é esse? O Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é Deus. É uma força, é um instrumento, é um meio através do qual Deus age no mundo. E isso também é uma heresia. Os pneumatólogos e os macedonianos têm uma sutil diferença. Os pneumatólogos associam e reiteram que o Espírito Santo é subordinado ao Pai. Os macedonianos vão dizer que é subordinado ao Filho. Essa é a única diferença. Mas ambos são dessa tese, a tese que chamamos de subordinacionismo. Subordinacionismo, ou seja, o Espírito Santo está subordinado ou ao Pai ou ao Filho. É uma força. E aí, frente a tal realidade, nós temos essa questão que fora posta na aula passada. Se o Espírito Santo é gerado pelo Pai, ele é irmão de Jesus. Se é gerado pelo Filho, o Pai é seu avô. Então, como falar da divindade do Espírito Santo sem um termo relacional? Porque quando falamos de Pai e Filho, nós estamos falando de termos relacionais. Pai e Filho indicam relações, paternidade e filiação. Mas como falar do Espírito Santo enquadrando na Trindade? Nós veremos mais à frente a resolução dessa questão. Bom, e frente a tudo isso, essas heresias, o Espírito Santo que está deslocado na Trindade econômica, as heresias que o colocam subordinado ao Pai ou ao Filho, enfim, ou o restringem como uma força. Frente a tudo isso, nós chegamos no Concílio de Constantinopla. Então, é nesse contexto. O Concílio de Nicéia foi convocado para quê? Para solucionar a questão da divindade do Filho. Constantinopla primeiro, no ano de 381. Qual é o motivo que foi convocado este concílio? A divindade do Espírito Santo. Frente às diversas heresias que surgiram negando a divindade do Espírito Santo, se convoca o Concílio de Constantinopla I. E no Concílio de Constantinopla I haverá o reconhecimento da divindade do Espírito Santo. Reconhecimento da divindade do Espírito Santo. E, por conseguinte, se o Pai é Deus, se o Filho no Concílio de Nicéia é Deus, e se o Espírito Santo agora é reconhecido verdadeiramente como Deus, nós temos a proclamação do dogma trinitário. Então, se porventura eu perguntasse, quando foi proclamado o dogma da Santíssima Trindade? Qual a resposta? Constantinopla I. No Concílio de Constantinopla I,
a fé de Nicéia, ela é completada. Nós chamamos, está até aí, no Concílio de Constantinopla I, se completou a Fides Nicena, ou seja, a fé de Nicena, sobretudo no artigo dedicado ao Espírito Santo. Então, aqui nós temos a proclamação do dogma trinitário. Bom, interessante. Depois vocês podem visualizar o credo niceno-constantinopolitano, justamente porque é uma fé que se completa, o Concílio de Constantinopla completa a fé de Nicéia, por isso é o credo niceno-constantinopolitano, e daí nós entendemos as afirmações de fé que vêm lá no credo. Por exemplo, Criador do céu e da terra, atribuímos ao Pai, um artigo dedicado ao Pai. Depois, gerado, não criado, antes de todos os séculos, geração eterna. Depois, a encarnação que se dá por obra do Espírito Santo se encarnou no seio da Virgem Maria. Ou seja, vincula o Espírito Santo na encarnação. Depois fala-se do Espírito Santo como doador de vida, como aquele que fala pelos profetas. Então, nós entendemos que o Espírito Santo é agora colocado como dogma de fé. Como dogma de fé. É inserido dentro do credo que nós professamos. E quem vai ser muito importante para afirmar a divindade do Espírito Santo lá no Concílio de Constantinopla I? Tiveram importância fundamental os capadócios. Os capadócios. Quem são os capadócios? Basílio Magno, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzeno. São os três que nós chamamos de capadócios. Eles serão fundamentais para a afirmação da divindade do Espírito Santo. Por um elemento muito importante. Eles são os primeiros a utilizar um termo grego, hipóstasis. E o termo ousia. São esses dois termos que os capadócios utilizam. O termo hipóstase significa pessoas. E o termo ousia, essência. Essência. Aqui está claro a questão. Em Deus, na Trindade, há três pessoas, três hipóstases. E uma essência, uma ousia. Pai, Filho e Espírito Santo. Três hipóstases, três pessoas. E uma essência, uma ousia, a essência divina. Todo mundo está acompanhando? Isso é muito importante, é a parte fundamental da disciplina. Se alguém tem alguma dúvida, pode mencionar agora. Então, temos três pessoas, três hipóstases e uma essência, uma ousia. Então, os capadócios são fundamentais ao empregar esses termos, correlacionando-os com a Santíssima Trindade. Aí nós temos, cada um deles discorre um pouco sobre essa temática, a temática do Espírito Santo. Vamos a cada um deles, eu peço que vocês visualizem na apostila para ficar mais claro também. Primeiro, Gregório Basílio Magno. Está na parte de história. Está na parte de história. O desenvolvimento da teologia do Espírito Santo. Depois vai estar aí, Basílio Magno.
O Paráclito reflete a imagem do ser invisível, ou seja, o Espírito Santo é imagem da Trindade. O Espírito Santo reflete a Trindade. Por quê? Por que o Espírito Santo reflete a Trindade? Porque tem a mesma essência. Imagem do ser invisível. Bom, nós temos também uma outra afirmação a partir de Basílio Magno, que é pela ação do Espírito Santo que chegamos à perfeição. O Espírito é o santificador. Depois ele vai falar da união eterna do Pai e do Filho e do Espírito Santo, da sua onipresença. O Espírito Santo como sopro de Deus. Vocês se recordam do Antigo Testamento? Quem é o Espírito Santo? É o ar. É o ar de Deus, é o sopro de Deus. Depois, Basílio Magno nos recorda do elemento que é presente. Lá em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Isso mesmo. Lá nós vamos ver o mandato missionário. Ide e batizai. Em nome do Pai, do Filho e do... Então, a fé no Espírito Santo está na Sagrada Escritura. Está na liturgia batismal. Então, são elementos para a afirmação do dogma no Concílio de Constantinopla I, a fórmula batismal. E Basílio Magno utiliza uma doxologia muito comum no nosso meio, que é glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, a mesma divindade é atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Depois nós temos um outro Capadócio, que é o chamado Gregório de Nissa. E ele vai falar o seguinte: onde que se fundamenta as distinções na Trindade? São nas ações. Nas ações. O Pai é... Exatamente. O Pai é o princípio da Santíssima Trindade. Mas o que nós devemos recordar? Este princípio, ele tem início? Tem início? O princípio? Não. Não. O princípio é eterno. O Filho é o gerado. Houve um tempo que o Filho não era gerado? Não. Não, por quê? Porque geração é eterna. Está no credo que nós confessamos. E a processão procede do Pai e do... Houve um tempo que não havia processão? Não. Todas essas relações aqui, processão, geração, são relações eternas. Desde toda a eternidade. Por que às vezes nós não conseguimos entender a realidade? É porque a gente pensa não na ordem lógica, mas na ordem cronológica. Se é gerado, teve que começar essa geração, mas essa não é a concepção nossa. Nós vamos ver mais à frente a afirmativa lá de Agostinho, que é aprimorada por Tomás de Aquino posteriormente, que vai afirmar o seguinte: só há Pai porque há Filho. Só há Pai que há Filho. Então, é uma ordem lógica e não cronológica. Quando falamos de geração, de processão, são realidades eternas. Eternas. Bom, Gregório de Nazianzen, posteriormente, vai propor este termo, o termo processão. É o primeiro a colocar este termo processão.
São elementos, conceitos que vão sendo colocados. Bom, alguém pode abrir a Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, por favor. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Quem encontrou pode ler, por gentileza. Para a prova dos seus filhos, e que Deus que enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Exatamente. Enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Interessante. Nós falamos do envio do Espírito e do envio do Filho. Mas como falar do envio do Espírito Santo, do envio do Filho, sem comprometer a onipresença divina? Como é que pode ser enviado alguém que já está em toda parte? É uma pergunta, se feita. Está em Gálatas. Enviou Deus o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo. Como que pode ser enviado alguém que já está em toda parte? Como falar do envio sem comprometer a onipresença? Isso, né? Bom, nós temos a resposta para tal realidade. Quando nós falamos de envio, o que nós estamos falando? De envio, de missão. Que a raiz da palavra missão é o grego missio. Vem do grego missio. Qual é o significado dessa palavra no grego? É enviado. Então, o que significa a missão? É ser enviado. Então, quando nós falamos de envio do Filho e de envio do Espírito Santo, nós estamos falando das missões, do envio. Quando que acontece o envio do Filho? Na encarnação. Quando que acontece o envio do Espírito Santo? Em Pentecostes. Para cumprir a missão, o Filho é enviado na encarnação para operar a salvação. O Espírito é enviado em Pentecostes para continuar a obra de Cristo na igreja. Então, quando falamos da vinda do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando das chamadas missões divinas. Então, o que significa ser enviado? Fazer-se visível. É a manifestação. Ou seja, o Filho que se manifesta na encarnação e o Espírito Santo que se manifesta em Pentecostes. Vai cumprir o quê? As missões divinas. Todo mundo compreendeu esse horizonte? Nós não estamos falando de envio e de comprometimento da onipresença. Nós estamos falando da missão divina, a missão da encarnação em vista da redenção e a missão de Pentecostes em vista da santificação da igreja. Este é o dado. Então, o que significa missão? Significa fazer-se visível, da manifestação externa, visível das pessoas da Santíssima Trindade, na encarnação e em Pentecostes.
Isso são as missões. Mas quando nós falamos da temática das missões, nós chegamos numa outra temática. A temática das você. Nós ouvimos o termo. Quem propõe o termo? Gregório de... Sai da folha anterior. Gregório de Nazianzeno propõe o termo processões. Então, ele propõe tal termo. Então, quando nós falamos de missões, nós chegamos às processões. As processões. Por quê? Se nós estamos falando de envio, num dado momento, nós estamos falando que estes que foram enviados já estavam em algum lugar, já existiam em algum lugar. E aí nós falamos da eternidade e das processões, da eternidade das processões. Porque só pode ser enviado alguém que já existe. Então, nós estamos falando das processões que são eternas. Santo Agostinho vai dizer: o que é ad extra? Para fora. Ad intra? Para dentro. Ou seja, quando nós falamos da manifestação visível da Trindade, das pessoas divinas, ad extra, nós nos perguntamos também de algo que é ad intra, do contraponto. Então, como falar das processões? Como falar da Trindade que se revela na história, mas da Trindade que é mistério insondável de amor? Chamamos de Trindade imanente. Então, quando nós falamos de missões, nós refletimos também sobre a geração e sobre a processão, que são fundamentadas na eternidade. Este dado é muito importante, porque às vezes a gente pensa a processão ou a geração como um vir a ser, mas não é vir a ser, é eterno. Eterno. Isso tem que estar bem claro. E quando nós falamos de processões, nós falamos das relações na Santíssima Trindade. Quais relações? Pai, filho. Só há pai porque há filho. É uma relação necessária. Só há pai porque há filho. É lógico isso. Mas onde que se enquadra o Espírito Santo? Onde que se enquadra? Como correlacionar o Espírito Santo? E aí, brilhantemente, Santo Agostinho vai dizer: o termo relacional para falar do Espírito Santo é dom. Quem é o Espírito Santo? É o doado. É o doado. O Pai doa o Espírito ao Filho. Então, quem é o Espírito Santo? É o vínculo unitivo. É o vínculo unitivo entre o Pai e o Filho. E aí, Santo Agostinho tem uma imagem. O Pai é o amante. É aquele que ama. O Filho é o amado.
Ou seja, é o dispensador do amor, é aquele que recebe, é o depositário do amor. E quem é o Espírito Santo? O amor. É o vínculo que une pai e filho. Então, essa imagem é o amante, aquele que ama. Este é o amado. E qual que é o vínculo que os une? O amor. Daí nós entendemos a correlação do Espírito Santo com a Santíssima Trindade. Quem é o Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade? É o vínculo unitivo. E qual que é o termo para traduzir isso? Santo Agostinho emprega? É dom. Dom. Mas aí nós temos um elemento importante. Nós falamos, e isso está expresso, salvo engano, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Eu vos enviarei um outro paráclito, um outro defensor. Jesus falando, eu vou, mas eu enviarei outro que há de consolar, que há de defender, que será o paráclito. A quem ele está fazendo menção? Ao Espírito Santo. Bom, mas o Espírito Santo ele passa a existir só quando ele é enviado? Não, não. Porque senão nós comprometeríamos a eternidade. Então o Espírito Santo existe sempre como dom. E quando ele é enviado à humanidade, ele é o doado. O doado existe como dom no seio da Trindade. E quando é enviado, ele é o doado. Vocês se recordam de um canto belíssimo, de sequência, doador dos 7 dons. É o Espírito Santo. Ele é o doado à humanidade. Então, nós temos estes termos e esses conceitos. Eu sei, gente, que são muitos conceitos. Essa parte histórico-teológica, ela é conceitual, não tem o que fazer. Então, vamos acompanhando, tentando vislumbrar essa realidade. Alguém tem alguma dúvida? Nem que seja do início ao fim. Eu não entendi nada. Entendi nada. Para mim, só não falou nada. Alguém tem? Vou estar acompanhando. Pelo menos passo daquilo que eu estou explicando. Então, o pai é o amante. O filho é o... E o Espírito Santo, o amor. O vínculo unitivo. E Santo Agostinho emprega o termo dom para falar da relação Pai, Filho e do Espírito Santo. Bom, nós chegamos agora a Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino vai afirmar que as relações em Deus, quais relações que eu me refiro? Paternidade, filiação, elas são reais ou elas são aparentes? Elas são reais, reais. Por quê? Porque se nós falamos que é só uma aparência, nós caímos nesse chama sabelianismo. O que é que Sabélio afirma? Que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 máscaras de Deus. Deus tira a máscara do Pai, depois coloca a máscara do Filho, então são 3 máscaras. Não. Deus não engana. Recordemos a definição que Jesus faz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A suma verdade encontra-se em Deus, né? Caminho, rodós, verdade, aletheia, vida, zoé, rodós, aletheia, zoé, são as 3 realidades que
Jesus apresenta caminho, verdade e vida. Então, a sua verdade, a vida verdadeira, o caminho autêntico é o próprio Jesus. Então, nós temos uma relação em Deus que é real. Há uma verdadeira paternidade, uma verdadeira filiação. Porque se não houvesse, nós estaríamos e cairíamos no sabelianismo. Sabelianismo. Contudo, as relações Pai, Filho e Espírito Santo, elas dizem da essência. O Pai tem uma essência diferente do Filho? Não, não. Aqui esses termos Pai, Filho, Espírito Santo, não dizem da essência, dizem da relação. Da relação. Quando utilizamos e empregamos esses termos, Pai, Filho, Espírito Santo, nós não estamos falando da essência, nós estamos falando da relação. E por que isso é importante? Termos claro isso. Exemplo, Pai e Filho têm a mesma essência divina. Pensando na aplicabilidade deste termo, dessa imagem, lá na casa de vocês, um familiar de vocês, que tem um termo diferente. A senhora tem filhos? A senhora tem? Tem. Por exemplo, o filho da senhora tem uma relação diferente. A senhora é mãe. Ele é filho, tem uma relação de maternidade e filiação. Mas qual que é a natureza de vocês? A natureza humana, é a mesma. Ou seja, pai e filho não dizem da natureza, dizem da relação. Então, a essência, ela pode ser a mesma. Bom, dando continuidade a essa realidade, quando nós falamos em Deus de relação, ou falamos de processão, de geração, enfim, destes conceitos que empregamos, é justamente porque em Deus encontra-se a plenitude da aí na apostila, plenitude da vida. Em Deus encontramos a plenitude da vida. E a plenitude da vida é incompatível com a solidão. Então, o que é a Santíssima Trindade? Isso é belíssimo, porque o Papa Bento XVI assim o definia. A Santíssima Trindade é comunidade de amor, comunidade eterna de amor. Em Deus não há solidão, porque em Deus encontra-se a plenitude da vida. Então, o que é a Santíssima Trindade? Comunidade eterna de amor. E frente a tal realidade, certa vez o Santo Padre perguntava: o que a Santíssima Trindade fazia antes de criar o mundo? O Santo Padre respondeu: ela amava. Porque a Santíssima Trindade é comunidade eterna de amor. Em Deus encontra-se a plenitude da vida. Em Deus não tem acidentes. Quem que se lembra desse termo, desse conceito da filosofia? Acidente. O que é acidente? Não se recorda? O que é acidente? É um termo muito importante, inclusive, Aristóteles. Quem que deu aula de filosofia? E para a outra turma?
Quem? Aqui nós encontramos em Aristóteles o termo substância e o termo acidente. E por acidente se bateu. Então, falando a temática que nós iniciamos na última aula, nós falávamos desses conceitos da filosofia de Aristóteles, que são os conceitos de substância, cujo significado é aquilo que existe em si. O que é acidente? Aquilo que existe em outro. Existe em outro. Substância, aquilo que existe em si. Acidente, aquilo que existe em outro. Em Deus não há acidente. Em Deus só há substância. Porque Deus existe em si mesmo. E a sua substância identifica-se com a sua essência divina. Então, em Deus não há acidentes. Temos, então, em Deus três pessoas. Três pessoas. Qual é o termo que os capadócios utilizam para falar de pessoas? Hipóstases. E qual é o termo para falar de essência? Uma essência. Ou, então, em Deus nós temos três hipóstases e uma ousia. Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma ousia. Essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, elas têm alguns elementos que nós chamamos, que São Tomás de Aquino chama de propriedade. Propriedade. Ou seja, é um atributo próprio. Atributo próprio. Qual o atributo próprio do Pai? Criar. Atributo próprio do Filho? Rever. Do Espírito Santo? Santificar. Então, esses elementos, se eu perguntasse quais são as propriedades da Trindade? Criador, Redentor, Santificador. São esses atributos próprios que temos e que atribuímos à Santíssima Trindade na sua atuação extra, para fora.
Ao Pai, nós atribuímos a criação. Ao Filho, a redenção. E ao Espírito Santo, a santificação. E tem um elemento importante. Quando nós atribuímos a criação ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo, nós estamos separando a ação da Trindade? Não. Princípio fundamental da teologia trinitária. Anotem, guardem este princípio. A Trindade age na unidade. A Trindade age na unidade. Então, o Pai cria em comunhão com o Filho pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, qual que é o princípio fundamental da Trindade? A Trindade age na unidade. Então, não podemos perder de vista tal verdade. Porque, às vezes, podemos atribuir a criação ao Pai, que é a propriedade do Pai, mas excluir o Filho e o Espírito Santo do ato criativo. Isso é possível? Pere o princípio fundamental da teologia trinitária, que a Trindade age na unidade. O Pai cria em comunhão com o Filho pelo Espírito Santo. Bom, estes são alguns elementos da teologia de Santo Tomás de Aquino. Bom, agora nós vamos a uma outra temática, que é a temática do filioque. Todo mundo tem clareza do que é o filioque? O que é o filioque? É aquela partícula que rezamos no credo e do esse e do filho é o que nós chamamos de filioque. Recordem-se do credo, procede do Pai e do esse e do filho, essa partícula, nós chamamos de filioque. Esse e do filho, essa partícula, é o filioque. Por que isso é importante? Isso é fundamental, porque nós temos frente a isso duas posições. A posição latina e a posição grega. São duas posições, latina e grega. A posição latina, da Igreja Latina, vai afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, senta na partícula do filioque. A posição grega vai falar que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Então, qual que é a problemática? A problemática daqui, ó. E do Filho. E do Filho. E por que isso aqui é importantíssimo quando falamos dessa realidade? Porque a primeira vez que o símbolo foi rezado com a partícula do filioque e do filho foi no século VI, no Concílio de Toledo III. Então, desde então, os papas aceitavam essa doutrina do filioque, mas não havia sido inserido no credo de modo oficial. Então, se cria, em tal realidade, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas não havia uma afirmação formal por parte da Igreja de tal realidade. Havia uma crença, mas não havia uma formalização. E isso é formalizado. Sabe quando? No ano de 1054.
Isso é formalizado por parte da igreja. E aí nós temos, então, a apropriação dessa partícula e do filho no credo. Então, a partir deste ano, nós rezamos, procede do Pai e do Filho. E o que aconteceu? O que aconteceu dentro da história da igreja? Cisma. O cisma. Por causa dessa partícula. Então, por causa dessa pequena partícula e do Filho, nós tivemos, então, o cisma, a divisão da igreja ortodoxa com a igreja católica, por causa dessa pequena partícula e do Filho. Bom, mas esta é a afirmativa que eles utilizaram para justificar, os ortodoxos, para justificar o cisma. Mas, historicamente, nós sabemos que havia um patriarca chamado Fócio, que era o patriarca de Constantinopla. E o intuito de Fócio era fazer de Constantinopla uma nova Roma, completamente independente da Igreja de Roma, do trono de Pedro. Então, esse era o intuito. E por causa da inserção dessa partícula e do Filho, nós tivemos, então, o cisma de 1054. Bom, qual foi a acusação dos ortodoxos em relação a isso, dos orientais em relação a isso? Foi justamente dizer que esse acréscimo do filioque alterou o símbolo da fé, alterou a fé autêntica. E é interessante, os ortodoxos orientais chamaram os latinos de transgressores da palavra de Deus. E houve excomunhão informal. Então, aí nós temos este elemento, né? E do Filho. Qual que é a nossa fé? O que nós professamos? Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Distintamente dos ortodoxos. Essa é a partícula do filioque. Não tem tantos elementos, não, propriamente ditos, não. Alguém tem alguma dúvida sobre a partícula do filioque? Todo mundo compreendeu o motivo pelo qual houve o cisma de 54? Não só por causa da partícula. Essa foi a justificativa. Mas estes outros elementos que estavam por trás da iniciativa do patriarca de Jerusalém, de Constantinopla. Bom, frente a tais elementos, nós temos agora um outro herege, que é Joaquim de Fiore. Alguém já tinha ouvido falar? Joaquim de Fiore. Joaquim das Flores. Joaquim de Fiore, ele usa um sistema hermenêutico para interpretar a ação da Santíssima Trindade. Todo mundo tem clareza do que é hermenêutica? Exatamente. O que é hermenêutica? Interpretação. Esse é o significado da palavra hermenêutica. Joaquim de Fiore utiliza uma hermenêutica trinitária para interpretar a história da humanidade. Então, para interpretar a história da humanidade, ele utiliza uma hermenêutica trinitária. E para cada etapa da história da humanidade, ele vai atribuir a uma das pessoas da Trindade. Ou seja, para Joaquim de Fiore, o mundo foi feito em três etapas.
Houve uma primeira etapa que o Pai agiu, numa segunda etapa o Filho agiu, e numa terceira e última etapa o Espírito Santo agiu. Qual é o problema disso? Aqui previamente, já sabemos, por causa do princípio fundamental da teologia trinitária, a Trindade age na Trindade. Então, eis aqui já, a princípio, nós sabemos que tal realidade não condiz com a nossa fé. Para Joaquim de Fiore, o Pai tem sua era, o Filho tem a sua era e o Espírito Santo tem a sua era. Qual que é o modelo? Qual que é a representatividade de cada uma das pessoas da Trindade para Joaquim de Fiore? Para Joaquim de Fiore, o que representa o Pai? O Antigo Testamento. O que representa o Filho? O Novo. E o que representa o Espírito Santo? O Evangelho eterno. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a representatividade do Pai está no Antigo Testamento. Quando que o Pai agiu? Qual é a era do Pai? O Antigo Testamento. Qual a era do Filho? Qual a era do Espírito Santo? Nós veremos o que é o Evangelho eterno. Bom, o Antigo Testamento é o período de Adão e Eva, dos patriarcas, dos profetas. É a época da violência. É a época que não tem liberdade, não existe sacerdócio. Isso aqui, evidentemente, é na visão de Joaquim de Fiore. Bom, depois nós temos a época do Filho. O que acontece na era do Filho, no Novo Testamento? A redenção, aí o surgimento da igreja, da hierarquia. O homem tem alguma liberdade. A época dos bispos. E depois nós temos o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é um evangelho escrito? Não é o evangelho escrito. O que é o Evangelho eterno para Joaquim de Fiore? É a assimilação do Antigo e do Novo Testamento, que não vai ser escrito, mas que estará impregnado no coração da humanidade. Então, essa é a afirmativa de Joaquim de Fiore. Qual que é? Essa aqui é a época da violência, essa é a época dos bispos e essa é a época dos leigos. Então, para Joaquim de Fiore, são as eras que ele apresenta. E qual que é a melhor época para Joaquim de Fiore? A época do Espírito. Tanto que ele vai chamar o Pai, a época do Pai, de a época da lei. A época do Filho, ele vai chamar a época da graça. E a época do Espírito Santo, a época da graça maior. A época do Evangelho eterno, em que as pessoas não irão precisar mais do Evangelho, que este Evangelho estará impregnado em seus corações, como síntese dos dois testamentos. Não será um Evangelho escrito, mas sim um Evangelho espiritual. Aqui são heresias. Tudo é heresia. Heresia milenarista, que a gente chama. Então, aqui, Joaquim de Fiore utiliza este método: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai afirmar o seguinte: o Pai é aquele que lança raízes. O Filho é aquele que faz germinar. E o Espírito Santo é o que faz fruto. Ou seja, só pela ação do Espírito Santo é possível dar frutos. Daí nós já entendemos a superioridade que tem o Espírito Santo
em relação às demais pessoas da Santíssima Trindade. Bom, todo mundo consegue identificar com clareza que esse sistema hermenêutico de Joaquim de Fiore compromete completamente a teologia trinitária. Por quê? Por causa do princípio fundamental. A Trindade age na unidade. O Pai age em comunhão com o Filho pelo Espírito Santo. Aqui tem um elemento importante. Para Joaquim de Fiore não existe mais juízo escatológico. Ou seja, não tem parousia para ele. Todo mundo tem clareza do que é parousia? É o retorno de Jesus como juiz escatológico, prefigurado pelo profeta Daniel. Pelo profeta Daniel, filho do homem que virá para julgar. Juiz escatológico. Para ele, existe parousia. Mais um elemento, mais um dogma de fé que é contrariado a partir desse sistema hermenêutico. Eu esqueci de dizer, mas Joaquim de Fiore se situa mais à frente, no século XII. Então já é uma heresia posterior. Bom, quem vai ser o primeiro a rebater Joaquim de Fiore? São Boaventura. São Boaventura será o primeiro a rebater Joaquim de Fiore. Primeiro elemento que São Boaventura vai dizer é rejeitar o ritmo trinitário na história. Não há etapas em Deus. Por quê? Porque as três pessoas agem na unidade. Em Deus não tem divisão de eras. Não é possível enquadrar em Deus um sistema hermenêutico que divida cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Sendo assim, Deus é um para toda a história. Em Deus não tem etapas. É um único Deus. E as missões que a Trindade realiza, as missões trinitárias, a encarnação, Pentecostes, não dividem as três pessoas. Ao contrário, são o elemento da comunhão trinitária. Então, esse sistema hermenêutico de Joaquim de Fiore é combatido por Santo Boaventura. Bom, são alguns elementos prévios daquilo que Joaquim de Fiore prefigura o seu sistema. O que é importante guardar aqui de Joaquim de Fiore? A divisão em eras, a atribuição que cada uma das pessoas da Trindade age numa era determinada e a divisão da Trindade, rompendo com o princípio fundamental trinitário, que é a unidade. Todo mundo conseguiu captar o problema do milenarismo, o problema de Joaquim de Fiore nesse sistema hermenêutico trinitário? Bom, um outro tema importante da nossa aula, e já para finalizar a parte do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo na atividade pastoral da igreja. Bom, vamos retomar e ler Atos, capítulo 2. Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhe, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que se exprimisse. Bom, aqui nós lemos o relato de Pentecostes e nós cremos que o Espírito Santo conduz a igreja a partir deste relato de Pentecostes. O Espírito que é enviado. Enviado para conduzir a igreja. E qual é a missão da igreja? Continuar a obra de Cristo. Então, o papel da igreja é continuar a obra de Cristo. Tem uma imagem belíssima que é expressa, que diz que as mãos de Cristo que partiam o pão, as mãos de Cristo que perdoavam os pecados, as mãos de Cristo que aliviavam os sofrimentos dos enfermos, continuam a agir por meio dos sacramentos da igreja. Então, as mãos de Cristo continuam a operar por meio da vida sacramental que temos na igreja. Então, qual é o papel da igreja? Continuar a obra de Cristo. Que obra que é essa? A obra de santificação. Então, esta é a missão da igreja. E de quem a igreja recebe o auxílio especial para isso? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos recorda os ensinamentos de Cristo. O Espírito Santo que nos mantém na fidelidade da fé e dos costumes. O Espírito Santo que auxilia, que conduz, que guia a igreja pelos caminhos da missão. Então, aqui nós temos este pressuposto. Quem conduz a igreja? O Espírito Santo. E nós temos qual base para afirmar isso? Atos 2, de 1 a 4. É com base nessa referência bíblica, o envio do Espírito Santo em Pentecostes, que nós falamos da ação e da condução do Espírito Santo na igreja. Ademais, o Espírito Santo é que nos recorda os ensinamentos de Cristo. E nós podemos vislumbrar tal realidade através da condução mesma do Espírito Santo e daquilo que está expresso. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Lá em João, no capítulo 14, versículo 16, nós lemos: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito. Outro, o que é paráclito? Defensor, advogado, consolador. E ele vos dará outro paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito Santo
que permanece no seio da igreja, que é enviado em Pentecostes justamente para nos recordar aquilo que Jesus nos ensinou. Interessante que, para que o Espírito Santo é enviado no seio da igreja? Para santificar. O Espírito Santo é enviado para operar a santificação da humanidade. E daqui nós entendemos a propriedade. Todo mundo se recorda, nós acabamos de ver as propriedades de Tomás de Aquino. Qual que é a propriedade do Espírito Santo? É o santificador. Então, o Espírito Santo é enviado para santificar. Bom, Santo Agostinho vai chamar o Espírito Santo de dom. Espírito Santo de dom. Este é o termo. E quando ele é enviado, ele é doado à igreja. O Espírito Santo é doado à igreja. Doado como princípio vital. O que é princípio vital? É o princípio que dá vida. Então, qual que é o papel do Espírito Santo dentro do seio da igreja? É vivificá-la. Vivificá-la. E daí nós entendemos por que a igreja ela vai se apropriando, se aprimorando para anunciar fielmente o Evangelho. Não é uma mudança no dogma, na fé que nós professamos. A fé ela permanece intacta. Temos que ser fiéis à fé que professamos. Mas há uma adequação da linguagem. E isso é graças ao Espírito Santo. É que a gente chama de evolução do dogma na teologia. Então, o Espírito Santo é este princípio vital, ou seja, é aquele que vivifica, aquele que dá vida à igreja. Bom, além disso, o Espírito Santo é sempre sinal da salvação. Se o Espírito Santo é o santificador, o Espírito Santo é também sinal da salvação. Por quê? Porque para nos santificar é necessário uma salvação. Só é possível ser santificado porque houve um sacrifício que me santifica. Um sacrifício que restitui a dívida contraída pelo pecado. Este sacrifício é o sacrifício de Jesus. E quem nos configura a Cristo? Quem nos associa a este sacrifício? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um sinal da salvação. E este Espírito é sempre um Espírito de Cristo. Vamos lá em Romanos. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 8, versículo 9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele.
Então, qual Espírito que recebemos? O Espírito de Cristo. Justamente porque há uma unidade na Trindade. Este Espírito que recebemos é o Espírito de Cristo, é o enviado, é o outro Paráclito que fora enviado. Todos se recordam do que acontece conosco no batismo. Pelo batismo, nós somos configurados a Cristo. Mas nós somos configurados a Cristo por obra de quem? O que nos configura a Cristo? O Espírito Santo. Então, o Espírito que recebemos no batismo é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que continua a conduzir a igreja. Bom, eu penso que é um texto que todos já tenham lido pelo menos 50 vezes, que é a 1 Coríntios 12. Pelo menos 50 vezes, eu acredito que todo mundo já leu. Bom, dando continuidade, 1 Coríntios capítulo 12. O que nós lemos lá na 1 Coríntios 12? Isso. A diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. A diversidade de carismas, de ministérios, de funções, mas o mesmo é o Espírito. Por que o mesmo é o Espírito? Porque o mesmo é o batismo que recebemos. O mesmo é a fé que professamos. Uma mesma é a liturgia que celebramos. Então, o que nos congrega? O que nos une enquanto fiéis? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o vínculo unitivo dos fiéis. O Espírito Santo é o vínculo unitivo dos fiéis. A diversidade de dons, carismas, funções, ministérios, mas o mesmo é o Espírito. Vínculo unitivo dos fiéis. Com base em quê? 1 Coríntios 12, de 1 a 12. Então, é o Espírito Santo que congrega, que une na multiplicidade de carismas e ministérios. Bom, então o Espírito Santo ele garante na igreja uma coisa: a unidade. O Espírito Santo garante na igreja a unidade. Tanto que o Papa Leão XIII, numa carta encíclica que está expressa aqui, ele vai dizer que se Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a sua alma. Ou seja, é o Espírito Santo que guia, que vivifica, que move, que impulsiona a igreja pelos caminhos da missão. Então, quem é o protagonista da missão eclesial? É o Espírito Santo. O protagonista da missão eclesial é o Espírito Santo. Isso tem que ficar gravado. Quem é o protagonista da missão da igreja? O Espírito Santo. Não é um sacerdote, não é um bispo, não é um leigo. Quem é o protagonista na missão da igreja é o Espírito Santo, que é a alma da igreja, que guia, que vivifica e que impulsiona a igreja pelos caminhos da missão.
Bom, agora, nesses minutos que faltam, como a gente não pode perder tempo, vamos fazer. E aqui, didaticamente, eu vou apresentar alguns pontos importantes. Bom, Concílio de Nicéia. O que é fundamental de Nicéia? Nós vemos isso hoje. Divindade do Filho. Quem foi fundamental? Tá. Qual o termo que ele utilizou? Homoousios. Que é consubstancial. Depois nós temos o Concílio de Constantinopla. Afirmação da divindade do Espírito Santo. Quem foi fundamental para o Concílio de Constantinopla? Os Capadócios. Através de dois termos gregos, três hipóstases e uma ousia, ou seja, três pessoas e uma essência. Bom, dando continuidade a tal realidade, depois nós falamos de Agostinho e Tomás de Aquino. Quando falamos de Agostinho e Tomás de Aquino, alguns pontos importantes. Primeiro, o conceito de missão. A missão, ela compromete a onipresença? Não compromete. O que é a missão? O que nós queremos dizer quando nós falamos de envio do Filho e do Espírito Santo? A encarnação e Pentecostes. É a entrada das pessoas divinas na história humana para operar a salvação. Então, é a manifestação visível das pessoas divinas na história humana em vista da salvação. Nós atribuímos e falamos de propriedades também. Quando falamos de propriedades, nós estamos excluindo da missão trinitária uma das pessoas? Não. Nós atribuímos a criação ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito. Mas a Trindade age na unidade. Este é o princípio fundamental que nós estudamos. Quando nós falamos Pai e Filho, nós estamos falando da substância, da essência ou da relação? Da relação. Então, a substância e a essência pode ser a mesma. O que distingue as pessoas trinitárias é a relação, não é a essência. A essência é a mesma. Depois, nós falamos na aula de hoje do filioque. Qual que é a questão fundamental do filioque? É a partícula entre filho. O problema é um problema de linguagem, que ocasionou o cisma de 1054, em que os ortodoxos não aceitavam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas a posição da Igreja Latina, da Igreja Católica Apostólica Romana, é clara. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É isso que nós rezamos no credo. Depois nós falamos um pouco sobre Joaquim de Fiore, da chamada hermenêutica trinitária. O Pai é aquele que lança a raiz, o Filho é aquele que faz germinar e o Espírito é aquele que frutifica. Qual que é a imagem do Pai? O Antigo Testamento. A imagem do Filho? O Novo Testamento. A imagem do Espírito? O Evangelho. O Evangelho eterno é escrito ou espiritual? Espiritual. O que é o Evangelho eterno? É a síntese dos dois evangelhos. Quem tem uma superioridade na Trindade para Joaquim de Fiore?
O Espírito Santo. Tanto que o Pai é chamado de lei, o Filho de graça e o Espírito de graça maior. Quem rebate Joaquim de Fior? São Boaventura, dizendo e rejeitando o ritmo trinitário da história, dizendo que Deus é um para toda a história e a Trindade age na unidade. Mais uma vez, este princípio é afirmado. E, por fim, falamos ou melhor, da ação do Espírito Santo na atividade pastoral da igreja. O Espírito Santo é aquele que conduz, que vivifica, que impulsiona e que santifica a igreja. É o enviado em Pentecostes para continuar a obra de Cristo. Então, isso foi o que nós tratamos na aula de hoje, nesses minutos finais. É bom fazer uma síntese, porque foram muitos conceitos vistos. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar que nós temos 5 minutos ainda. Sobre o credo. São os domingos que a gente reza ele, né? Você terminar assim, primeiro, a gente vai rezando. Não, na verdade é o seguinte. Geralmente a gente segue aquilo que está expresso no folheto. Mas não tem nenhum critério normativo litúrgico que orienta isso, não. Geralmente, nas solenidades, é o maior. Por quê? Porque o credo niceno-constantinopolitano, ele tem os artigos completos da fé. Então, todos os dogmas estão expressos, a maior parte dos dogmas, ou seja, o fundamental da nossa fé está expresso no credo niceno-constantinopolitano. Pontualmente, naquilo que é cristológico, trinitário e eclesiológico. Está expresso no credo niceno-constantinopolitano. Mas não há nenhuma determinação litúrgica, não. Geralmente é utilizado nas grandes solenidades e festas, por ser mais completo. O outro é o símbolo apostólico, que é mais resumido. Então, muito bem, que Deus abençoe. Finalizamos, com a graça de Deus, a pneumatologia. E agora, em outubro, nós já vamos tratar da antropologia teológica. Pneumatologia é um curso simples. Tranquilo. A antropologia teológica é um pouco mais árido, mas vamos continuando. Deus abençoe a todos, né? Perseverança, animação, pois o Senhor nos chama. O Senhor esteja convosco. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.